Bom, como eu sempre advirto no início das aulas, essa aula está sendo gravada. Quem não desejar aparecer, desative a sua webcam. A gente tem que gravar a aula para a comodidade de vocês, para ver no futuro, novamente, na hora de estudar para a prova, e também para os alunos que estão impossibilitados de assistir ao vivo, sem internet, etc. Tá certo? Então, vamos começar a partir daqui. A aula de hoje é sobre um assunto que todo mundo já ouviu falar, a tal da desapropriação. Não deve existir uma pessoa que nunca tenha ouvido falar de desapropriação. Poucas pessoas sabem a respeito e sabem quais são as condições para que se possa desapropriar um imóvel, ok? É bom que se entenda que, primeiro, a desapropriação não é regulada só para bens imóveis. Existe a possibilidade de se desapropriar outros bens, exceto dinheiro, ok? Então no decorrer dessa aula, eu vou explicar mais ou menos como que funciona a desapropriação, tá? O interessante desta aula é porque vocês vão se deparar com esse tipo de situação ao longo da vida de vocês e o entendimento é a melhor forma de se evitar problemas, ok? Como a gente está falando um pouco sobre bens, direitos reais, e isso vai desencadear a questão da dúvida sobre a propriedade. Nós já falamos da uso capião durante alguns outros assuntos que a gente falou durante outras aulas. Nós falamos de servidão, de direito de vizinhança, e agora vamos falar de desapropriação. Apesar de tratar da retirada da propriedade, é uma matéria, é um campo do conhecimento muito mais afeito ao direito administrativo do que ao direito civil, mas tem a ver com propriedade, então nos interessa, ok? O número de unidade, eu não sei se está certo, acho que é a 5 mesmo que a gente está, acho que sim, tá? Porque eu dou essa aula em mais de uma disciplina, eu não sei onde está certo, mas eu acho que é isso mesmo. Então, unidade 5, a partir de agora vamos falar de desapropriação. Bom, deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui para ele não ficar apitando na minha cabeça. Conceito de desapropriação é o ato pelo qual o poder público, mediante prévio procedimento e indenização justa, em razão de necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante de interesse social, despoja alguém da sua propriedade e a toma para si. Então agora vamos explicar parte por parte desse conceito, ok? Primeiro, é um ato do poder público. Desapropriação por pessoa jurídica de direito privado não vai acontecer. Sempre vai ser um dos entes da federação, uma pessoa jurídica de direito público, ok? Então, não é possível desapropriação em se tratando de pessoa jurídica de direito privado. Será sempre uma pessoa jurídica de direito público. Começa por aí. Mediante prévio procedimento. Não existe desapropriação sem um processo administrativo prévio. Tá? Então não existe hoje chegar na sua casa um membro do governo e falar assim: você perdeu a sua propriedade, sai agora. Tá? Não é assim que funciona. Então tem que ter um prévio procedimento e esse procedimento é previsto na lei. Ok? Indenização justa. Muita gente acha que desapropriação é a mesma coisa de confisco e não é. Tá certo? Para se desapropriar algo, ou seja, para tirar a propriedade de alguém e transferi-la para o patrimônio público do Estado, do município ou da União, é necessário indenizar a pessoa que foi desapropriada, tá? Que perdeu a sua propriedade. Então, indenização justa. O que se entende por indenização justa? Valor de mercado. Não é o valor que eu acho que eu deva pagar. É o valor que aquela pessoa conseguiria
no mercado por aquela propriedade, certo? Em razão de necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Então, são 3 hipóteses: necessidade ou utilidade pública e, por fim, interesse social. A gente vai falar delas daqui a pouco. Despoja alguém de sua propriedade e a toma para si. Então, o poder público está tirando a propriedade de alguém e pegando para ele, poder público. Tá? Não é para o governante, não é para o prefeito, não é para o vereador, nem nada. Não é para o presidente, para ninguém. É para o patrimônio público. Tá certo? Então, assim que funciona, assim que é o conceito de desapropriação. Nós vamos ver as características do Instituto a partir de agora. Deixa eu só ver aqui que... foi. Tem mais um conceito aqui. Esse aqui eu não vou explicar todos os pontos que eu já expliquei no anterior. Eu vou passar batido, tá? Que vocês já entenderam. E vou falar apenas das novidades. Celso Antônio Bandeira de Mello é um jurista famoso. Vocês já devem ter ouvido falar dele. O sobrenome Bandeira de Mello é muito famoso. Acho até que teve um presidente, ex-presidente do Flamengo, que tinha esse sobrenome. Não sei se são parentes, mas provavelmente são. Desapropriação se define como procedimento, ou seja, aquela história do processo, né? Através do qual o poder público, fundado em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, os 3 motivos, compulsoriamente, ou seja, à força, obrigatoriamente, despoja alguém de um bem certo, normalmente adquirindo para si, tá? Para o poder público, em caráter originário. Esse caráter originário é que servidão, ônus reais, nada vai junto, ok? Se tiver alguém que tem algum direito real sobre coisa alheia naquele imóvel, esse alguém poderá ser indenizado também pelo poder público. Vai ser, inclusive, mas vai perder seu direito real sobre aquele bem. Então é bom que se diga que não sobra nada onerando o imóvel para o poder público. Tudo que tinha de ônus sobre aquele imóvel é eliminado. Lógico que alguém tomando prejuízo, o poder público terá que indenizar essa pessoa que tomou prejuízo, além do dono do imóvel também. A gente vai falar disso depois. Mediante indenização prévia, justa e pagável em dinheiro. Tem uma informação nova aqui. Além de ser prévia e justa, a indenização é pagável em dinheiro, salvo no caso de certos imóveis urbanos ou rurais, em que, por estarem em desacordo com a função social legalmente caracterizada para eles, a indenização far-se-á em títulos da dívida pública resgatáveis em parcelas anuais e sucessivas, preservando-se o seu valor real. Então aqui tem uma informação nova também. A gente sabe que quando o imóvel estava cumprindo sua função social, e a gente falou de função social em outra aula já. O que é função social da propriedade no meio rural? É a propriedade ser produtiva, tá? Não desobedecer regras de combate ao trabalho escravo, respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana, a proteção ambiental, etc. e tal, e ser produtiva, tá? No território urbano, a propriedade tem que respeitar as normas sanitárias e de edificação urbanas, o plano de diretor, o plano de posturas, etc. Tá? O código de posturas, etc. Tem que respeitar as leis municipais e o Estatuto das Cidades. Tá, ok? Nós vamos falar de Estatuto das Cidades no último capítulo desse semestre. Então, se a propriedade não está exercendo a sua função social,
esse não exercício da função social acarreta uma penalidade para o proprietário. Ele não vai perder a propriedade gratuitamente, ele vai ser indenizado da mesma forma. Só que não vai ser previamente em dinheiro, vai ser pela aquisição de títulos da dívida pública que serão anualmente resgatáveis e poderão ser resgatados em 10 anos. Ou seja, para quem está cumprindo a função social da propriedade bonitinho e o Estado vem a precisar daquele bem e vai desapropriá-lo, você vai receber em dinheiro na mão, feliz da vida, vai embora, compra outro imóvel para você, ou vai aplicar seu dinheiro, ou vai fazer mochilão pela Europa ser feliz. Você vai receber o dinheiro na mão. Para quem não estiver cumprindo a função social da propriedade, obviamente isso depende de prova, tá? A indenização vai ser pagável em títulos da dívida pública e vai ser parcelada. Obviamente, os títulos da dívida pública vão render, além dos juros, correção monetária para preservar o valor real. Ou seja, como o título da dívida pública são alguns dos papéis que rendem melhores juros, acaba não sendo tão mau investimento. Né? Parece que é uma penalidade severa, mas se a pessoa não estava usando o imóvel mesmo, às vezes a pessoa não tinha realmente interesse em ser fazendeiro, produzir naquela terra, ou de edificar naquele lote urbano que adquiriu, e aí acaba sendo, de repente, um bom negócio. Ok? Não quer dizer que seja. Às vezes, dinheiro na mão é muito melhor, mas a gente está aqui falando de uma hipótese que a lei prevê o parcelamento em títulos resgatáveis anualmente. Ok? Continuando aqui, qual que é o objeto da desapropriação? O que pode ser desapropriado? Coisas passíveis do direito de propriedade, ou seja, todo bem móvel ou imóvel, seja público ou privado, corpóreo ou incorpóreo, incluindo-se aqui até mesmo direitos em geral, com exceção daqueles bens personalíssimos. Vou falar do que é, daqui a pouco eu volto destrinchando. Por outro lado, não são passíveis de desapropriação dinheiro ou moeda corrente nacional, excluindo-se dessa proibição dinheiro estrangeiro ou moedas raras. Esses podem ser desapropriados, tá? Então, o que não pode ser desapropriado? Somente dinheiro, moeda nacional. Tem um motivo e daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês e quero ver quem vai acertar. Vamos lá. Já vai preparando para ligar o microfone aí na hora que eu fizer a pergunta para responder. Quem foi no banheiro, já volta e senta na cadeirinha, porque daqui a pouco tem uma pergunta. Quando voltarem as aulas presenciais, se voltarem esse semestre, eu dou um bombom para quem acertar. Se não voltarem, fica tendo um bombom virtual aí. Depois vocês pegam a foto no Google de um bombom, se imaginem comendo, ok? Bom, vamos lá. Podem ser objetos de desapropriação, coisas passíveis de propriedade. Lá no início do capítulo 2 desse semestre, nós falamos que é passível de direito real as coisas apropriáveis, que é o que você pode apropriar-se delas, comprando, capturando, adquirindo por uso capião, etc. Então, o que pode ser seu, o que pode ser propriedade sua, pode ser desapropriado, tá? O bem não necessariamente precisa ser imóvel, a gente já falou disso. Ocorre que, normalmente, o Estado não desapropria bens móveis, tá? É até uma questão muito controvertida na política brasileira, que os governantes eles preferem comprar bens novos mediante aqueles grandes contratos de licitação, muitas vezes superfaturados, do que desapropriar um bem usado. O que faz até algum sentido quando você pensa
que se fosse um bem usado seria desnecessário, porque já que você tem à mão recursos para adquirir um bem novo, você poderia fazer essa aquisição de bens novos, mas é uma previsão legal brasileira você poder adquirir bens móveis por desapropriação para o Estado e não ser uma prática comum. Então começamos por aí. Mas pode acontecer, por exemplo, de ter uma curadoria de um museu público nacional que deseje ter determinada obra de um artista brasileiro. Vamos pensar naquele quadro famosíssimo da Tarsila do Amaral, o Abaporu, talvez seja a obra brasileira mais vista em toda a história, né, que foi exibida na Semana de Arte Moderna, na década de 20, quase 100 anos atrás. Então, aquele quadro, de fato, é o quadro mais importante, talvez, da história do Brasil. Imagine que esse quadro fosse propriedade privada de alguém e o poder público quisesse eternizar essa obra, fazendo com que ela passasse a constar de um museu público. Apesar de que, depois do incêndio no Museu Nacional lá no Rio, não necessariamente o melhor lugar para as grandes obras da cultura nacional e da história nacional seja no museu público. Então a gente não tem muito como atestar isso, tá? Mas vamos supor que quisesse. O poder público poderia sim desapropriar esse bem, pagando a justa indenização, ok? Então isso aí é possível pela lei, não é sempre praticado, tá? Então, bom que se diga, o fato de ser possível não quer dizer que vai ser feito. O bem também pode ser incorpóreo, ou seja, direitos, né? Como direito de autor, patentes, etc. Imagine que um cientista brasileiro descobriu determinada vacina para o Covid-19. A vacina do coronavírus foi descoberta por um carinha trabalhando sozinho, sem ser numa fundação pública, no laboratório da casa dele. E mediante a testagem, verificou que aquela vacina era a mais efetiva, que mais funcionava e salvaria vidas. Tá? Ele não quer vender de jeito nenhum, e aí é necessário desapropriar a fórmula da vacina, e aí é possível que se desaproprie a patente que ele registrou lá e torne essa patente pública. Ele vai ser indenizado, obviamente, e provavelmente era isso que ele queria desde o começo, quando ele se negou a fornecer aquela vacina. Bom, isso é só um exemplo, tá, gente? Não quero dizer que alguém descobriria a vacina e não entregaria à comunidade internacional, e o cara que fizer isso e descobrir a melhor vacina e entregar para o mundo todo, ele acaba ganhando um prêmio Nobel aí e se torna o cara mais famoso do mundo na atualidade. A questão é, o cara poderia agir de forma egoísta e não querer entregar, o governo poderia desapropriar o direito de propriedade da fórmula da vacina, ou seja, a patente, que para ser dele e ninguém poder dizer sua, ela teria que ser patenteada e registrada em nome dele. Então ele poderia ser desapropriado. Ok? Então começa por aí. Bom, exceção dos bens personalíssimos, vida, órgãos vitais, mesmo os órgãos não vitais não são passíveis de desapropriação. Direito a usar seu nome, direito a ser casado ou se divorciar e etc. Existem direitos que não são, que são inalienáveis. Direito de receber salários. Você pode simplesmente doar os proventos que você recebe todos os meses para uma entidade beneficente. Quando você é funcionário público, pode. Vamos supor que você seja milionário e tenha assumido um cargo público qualquer. Você quer trabalhar de graça para devolver à comunidade tudo aquilo que você teve de oportunidade na vida. Faz bem para a sua consciência. Agora, você pode não receber seu salário? Não, você tem que receber e aí depois doar. Mas primeiro tem que entrar na sua conta. Tudo bem?
porque o direito aos salários também é irrenunciável, tá? E não pode ser objeto de desapropriação também. Bom, eu disse que o dinheiro nacional não pode ser desapropriado. Por quê? Liguem os microfones e me digam. Por quê? Que o dinheiro nacional não faz sentido desapropriar dinheiro. Tô esperando. Liga aí, não demora não. Cadê vocês? Responde aí pra mim no chat. Vocês estão me ouvindo? Beleza, estão ouvindo. Beleza. Ninguém sabe a resposta da perguntinha que eu fiz? Qual que é o primeiro requisito que eu falei? Procedimento prévio, né? Esse aí não influencia na resposta, não. Mas o segundo requisito é indenização prévia em dinheiro. Aí vamos supor que a Miriam tenha R$1 milhão. Eu queira desapropriar R$1 milhão da Miriam. O que eu vou ter que pagar a Miriam de indenização? O valor do dinheiro, R$1 milhão. Então, para que eu vou desapropriar R$1 milhão para a Miriam se eu vou ter que pagar R$1 milhão para ela para pegar esse dinheiro para mim? Impossível. Vocês concordam? Não faz o menor sentido desapropriação de dinheiro nacional. Diz aí para mim se agora vocês concordam comigo. Se não faz sentido. Perfeito. Não é? Faz sentido. Não faz sentido desapropriar dinheiro, não é, Miriam? Isso. Agora, por que moeda estrangeira faz sentido desapropriar? Vocês sabem que o governo pratica política cambial. Por exemplo, agora o dólar está oscilando lá em cima, né? Quase R$6. Não sei se já chegou a 6, se está perto. Mas está perto disso. Ou esteve perto alguns dias atrás, eu parei de acompanhar. Uma forma de você controlar o preço do dólar, ou seja, o valor do dólar em relação ao real, é a oferta e a procura de moeda estrangeira no país. Vocês já devem ter estudado em outra disciplina que, pela lei da oferta e da demanda, quanto maior a oferta de determinada coisa, se a demanda diminui ou se mantém estável, aumentando a oferta, a tendência é o preço cair. Da mesma forma, se você diminui a oferta, mantendo estável a demanda ou aumentando a demanda, a tendência é o preço subir. Então faz todo sentido o governo comprar dólar para tirar dólar de circulação. Tirando o dólar de circulação, ele aumenta o preço do dólar. Ah, professor, mas não faz sentido. Que governo vai querer aumentar o preço do dólar? Depende. Depende muito, tá? Quando surgiu o Plano Real, a gente indexou nossa economia ao dólar. Lá naquela época, o dólar valia R$1. Depois verificou-se que era insustentável. Por quê? Vamos supor que você tenha um computador fabricado em solo nacional. O preço de fabricação deste computador é barato, é R$500. Você pode comprar esse computador por R$800 e a pessoa que fabricou ainda tem o lucro dela. Tá? Mas se você puder comprar um equipamento estrangeiro de melhor qualidade por $500 e o dólar custar R$1, você vai comprar por R$500 o estrangeiro, em vez de comprar o brasileiro.
Então, quanto mais barato o dólar, maior é o número de bens importados. O que significa para a balança comercial a importação de bens? Saída de dinheiro do território nacional. Você manda dinheiro para lá, entra coisas. Coisas que não necessariamente aumentam o nosso PIB. Ok? Então, você diminui o crescimento do Brasil, você prejudica a indústria nacional, quando você compra produto estrangeiro, e você manda dinheiro que estava circulando aqui lá para fora. Então, às vezes, é necessário subir o preço do dólar. Ok? Ou vocês vão de duvidar de mim de que com o dólar a quase R$6, praticamente não está se importando quase nada que pode se evitar. Não se está importando quase nada que se pode evitar. E aí? Significa que, continuando assim com o dólar alto, a tendência é a balança comercial ficar favorável. Por quê? Além do produto estrangeiro estar muito caro, a gente não tem condição de comprar, o produto brasileiro, pela desvalorização da moeda brasileira, está muito barato lá fora. Tá? Vamos supor que a saca de soja custe R$100. Eu não sei o valor, estou chutando. Tá? Quando o dólar estava a R$4, essa saca de soja saía a $25. $25. Agora que o dólar passou a quase R$6, ela está pouco mais do que $15. Significa que o produto brasileiro lá fora está muito barato. Tá? Eu estou falando isso tudo, estou dando essa pincelada na economia aqui, apesar de eu entender razoavelmente sobre o assunto, não ser um expert, mas eu estou querendo que vocês entendam que moeda estrangeira faz sentido desapropriar. Então você quer comprar dólar para aumentar o preço do dólar para equilibrar ou favorecer a balança comercial. Se você quer fazer isso através de política cambial, você procura quem está vendendo dólar, o governo procura quem está vendendo dólar e compra. Se ninguém quiser vender e todo mundo quiser ficar com dólar, ao tomar conhecimento que algumas corporações têm dólares em excesso guardado, o governo pode sim, tá? Desapropriá-los pagando o valor em reais para que sejam indenizados. Certo? A mesma coisa se diz de moedas raras, mas aí é difícil você imaginar que o governo queira desapropriar uma coleção de moedas de um colecionador. A não ser para exposição em museus, etc. Mas a gente já viu que isso não é muito praticado no Brasil, até porque nossa cultura é bem deixada de segundo plano. O brasileiro não tem essa normalidade de gostar da cultura e querer participar da cultura nacional. Quem são os sujeitos da desapropriação? Tá? A União, só ela pode legislar sobre o assunto. Então, as leis de desapropriação são feitas pelo Poder Legislativo Federal, Câmara dos Deputados e Senado, tá? O Congresso Nacional. Entretanto, quem pode desapropriar bens? Aí, qualquer ente capaz de declarar utilidade pública ou interesse nacional, interesse social de um bem para fins de expropriação. Os entes são os responsáveis esses entes públicos, qualquer que seja eles, são os responsáveis para declarar a desapropriação e desapropriar os bens. Tá certo? Então, qualquer ente público pode desapropriar um bem. Quem pode figurar no polo ativo, então, ou seja, quem pode desapropriar é um ente federativo, Estado, município, Distrito Federal ou União, tá? Ou algum ente público que tenha recebido esse poder por lei, podendo emitir o decreto expropriatório. Normalmente, trata-se do poder executivo do município, do Estado e Distrito Federal e da União, ok? No polo passivo, qualquer um que tenha propriedade deste bem. Inclusive,
o poder público. Ora, bolas, professor, não existe, não faz sentido. O poder público tirar do poder público algo de sua propriedade. Faz sentido. Eu vou dizer como faz sentido. Imaginem que o município queira construir uma rodoviária. Quem mora em Patinga sabe que a rodoviária daqui é feiosa e fica no meio do centro da cidade, ruim de acesso, não tem estacionamento, é embolada, os bares e restaurantes lá são uma porcaria e de noite tem muita gente lá que vai para lá em situação de vulnerabilidade, você fica com medo porque pode ser eventualmente assaltado, apesar de que a maioria das pessoas que fiquem lá nas proximidades sejam moradores de rua absolutamente inofensivos, mas todo mundo há de concordar que a rodoviária de Patinga não é um primor. Tá. O poder público quer construir uma rodoviária nova. Não tem o terreno. Imaginem que tem um terreno estadual onde funcionava um grande colégio estadual e esse colégio tenha sido desativado e a partir de então este bem é um bem dominial do Estado, tá? Esse bem dominial do Estado significa que o bem é de propriedade do Estado, mas não está sendo utilizado, não é um bem de uso especial, ele não tá sendo utilizado para fim nenhum. E o Estado está guardando aquele bem pela possibilidade de um dia fazer uma nova escola, um hospital, etc. Veio o município e declara a necessidade pública daquele bem para construir a nova rodoviária e emite um decreto expropriatório. É possível que haja a expropriação ou desapropriação, é sinônimo, tá? Expropriação com EX ou desapropriação com DESA, tá? Então, é a mesma coisa. É possível a expropriação de bem público desde que haja lei autorizadora emitida ou votada pelo poder legislativo daquele ente expropriante e haja verba, tá, no orçamento daquele ente que está desapropriando, ok? Você não pode criar despesas não previstas no orçamento sem ter dinheiro para honrá-las, liberado para que você use. Então, qualquer pessoa jurídica de direito privado pode ser privada de seus bens, qualquer pessoa física pode ser privada de seus bens através da desapropriação e até os entes públicos podem perder a propriedade de seus bens pela desapropriação também. Deixa eu só ver aqui, eu esqueci de ligar minhas lâmpadas aqui. Deixa eu ver se vai ficar melhor a imagem, porque às vezes faz diferença. Tá? Não ligo direto não, mas para não ficar... Bom, continuando então, tá? Já vimos que qualquer bem apropriável, seja de quem for, pode ser desapropriado por qualquer ente da federação, Estado, município, Distrito Federal e União. Pressupostos: necessidade pública, já falamos disso, utilidade pública e interesse social. Um dos três, tá? Isso está no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Tá bem? Também deve ser considerado como requisito a necessidade do pagamento de justa indenização nos termos contidos da lei. A indenização vai ser paga em todos os casos. Ela vai ser prévia em dinheiro nos bens que estão praticando a sua função social, né, que não estão deixando de realizar a função social da propriedade, e os bens que não obedeceram à função social da propriedade, os donos que não obedeceram à função social da propriedade, podem ser privados da propriedade dos bens mediante desapropriação e pagamento em títulos da dívida pública. A gente já falou disso. O que é necessidade pública? É o primeiro pressuposto,
é aquela ocasião que surge um problema inadiável, tá? Não tem jeito de se livrar dessa necessidade, ela é urgente, ok? É inadiável. E mediante o depósito judicial pelo município, ou pelo estado, ou pela União, do valor da indenização, o juiz pode dar até uma decisão liminar autorizando o ingresso e o arrombamento do bem para que seja transferido à posse do ente público expropriante. Isso porque somente o valor da indenização pode ser discutido. A necessidade pública, ou o interesse social, ou a utilidade pública, o judiciário não pode questionar. Então, se alguém disser, algum ente da federação disser que o seu bem vai ser expropriado, este bem será expropriado. O judiciário não pode fazer nada para te ajudar. A única coisa que você pode discutir é o valor da indenização. Ah, ele quis me pagar 100 mil, eu quero 150 mil. Beleza, vamos discutir esses 50 mil na justiça. Isso pode, tá? Mas se vai ou não ser desapropriado, não vai. A menos que o decreto contenha erros e seja nulo. A gente vai falar disso depois. Então, necessidade pública é aquilo inadiável. Precisa e não pode ser depois, ok? A gente pode dar um exemplo aqui. O cara que tem um terreno grande numa cidade onde não haja espaço para construção de um hospital de campanha para tratamento dos doentes da Covid-19. Eu estou dando exemplos da Covid-19 porque são atuais, pertinentes, vocês vão entender de forma relacionada ao que a gente está vivendo. Tá? A pessoa tem um terreno onde pode ser instalado e não quer vender e não quer emprestar para o poder público instalar o hospital. Aí o que pode o poder público? Emitir um decreto de expropriação. Vou desapropriar esse bem e você vai perder ele. O judiciário vai discutir apenas o valor da indenização, mas uma vez depositado o valor, o judiciário pode dar a posse imediata para o poder público do terreno do cara. Inclusive autorizando o arrombamento. Tá? Isso por necessidade pública. A gente já viu, necessidade é aquilo inadiável. Utilidade pública é útil para o poder público, mas não é urgente, não é inadiável. A gente pode dar exemplo, por exemplo, um bairro que esteja sem uma praça, um local de lazer para as pessoas caminharem, se exercitarem, observarem a natureza, etc, etc, etc. Andar de bicicleta. E esse bairro só tem residências e tudo, e surgiu, em determinado local do bairro, um lote vago que seria ideal para a construção dessa praça. É urgente fazer a praça? Não. Não precisa ser a toque de caixa. Porém, é útil para a comunidade que ali haja uma praça. Aí, nesses casos, pode-se pedir a desapropriação, decretar a desapropriação do bem por utilidade pública. E pelo interesse social é quando a administração está diante de interesses que atinjam as camadas mais pobres, mais necessitadas da população. É necessária a desapropriação para equilibrar o distanciamento social no sentido da distribuição de riquezas, para reequilibrar as riquezas. Ou seja, eu preciso construir uma creche comunitária porque as mães que trabalham fora não têm onde deixar seus filhos. E as creches particulares são caras, elas não podem pagar. Então é preciso haver uma creche comunitária, onde, naquele imóvel ali, é uma casa de 2 andares, tem 5 banheiros, tem não sei quantos quartos, e os cômodos poderiam ser transformados em várias salas de aula, etc. Ou seja, aquele imóvel interessa ao município, em razão do interesse social. É para satisfazer o interesse das pessoas mais pobres. Ou, outro exemplo, vocês lembram aqui em Patinga que existia ali no Novo Centro uma espécie de favela chamada Rua do Buraco? Perfeito. Aquilo ali foi desapropriado, aquele local foi desapropriado pelo interesse público. Tá?
necessário, interesse público não, necessidade pública, era necessário eliminar aquela situação ali do centro, porque, infelizmente, por um erro da nossa sociedade, e eu não estou dizendo que essas pessoas tenham que ser privadas da sua residência, não estou dizendo isso, mas ali oferecia um perigo, uma criminalidade muito grande para o centro de Ipatinga, e além disso, era necessário distribuir o tráfego de veículos para evitar engarrafamentos. Então o que se fez? Desapropriou aquilo ali por necessidade pública. Isso foi no governo do prefeito João Magno, se não me engano, e as pessoas foram realojadas logo depois do Parque Ipanema, ali próximo ao bairro Cidade Nova, no bairro Planalto, né? Então, vamos supor que aquele pedaço de terra ali do bairro Planalto pertencesse a alguém. Você pode desapropriar para assentar pessoas de baixa renda, como base de um plano maior, né? Ou seja, pelo interesse social. Então, pode ser interesse da sociedade, das classes mais pobres e menos poderosas da sociedade, que se desaproprie determinado bem para atendê-las. Outro exemplo de desapropriação pelo interesse social é a desapropriação para fins de reforma agrária, que visa o assentamento de famílias de trabalhadores sem terra e que não possuem emprego e precisam receber do Estado uma porção de terra para conseguir se manter e sobreviver. Tá? Como funciona o procedimento da desapropriação? Bom, duas fases. A primeira delas é a declaratória, em que a administração pública, através deste ente expropriante ou desapropriante, emite um decreto. Só tomar um golinho d'água aqui para molhar a palavra. Emite um decreto expropriatório falando qual que é o motivo da desapropriação. Necessidade ou utilidade pública ou interesse social. A segunda fase, chamada executória, será o procedimento administrativo que vai efetivar o pagamento da indenização, a tomada da posse do bem e, assim, executar propriamente dito a desapropriação. Ok? Bom, esta segunda fase, a executória, ela pode ser administrativa, quando há acordo entre a administração pública e o particular privado da sua propriedade. Isso significa que a administração pública pesquisou o valor de mercado e ofereceu determinado valor, R$1 milhão, por exemplo, por determinada propriedade. O proprietário também fez sua pesquisa e verificou que aquilo gira em torno de 900 mil a 1 milhão e 100, tá? Ele poderia eventualmente ganhar 1 milhão e 100? Sim, mas o mercado está ruim. É muito mais provável que ele tenha que vender por 800 mil, 700 mil, porque o mercado não está favorável, do que ganhar o 1 milhão e 100 que vale, ou que valeria. Então ele resolve que está de bom tamanho uma indenização de R$1 milhão. Dito isso, é celebrado um acordo através de um ato administrativo em que se finaliza a desapropriação mediante mero processo administrativo. Ao passo que, se não há este acordo entre jurisdicionado ou particular que vai ser desapropriado do seu bem e o ente expropriante, a questão vai ser definida no judiciário. Porque esse cara vai resistir, ele não vai entregar de bom grado a posse do bem e a administração pública vai precisar ingressar em juízo e depositar em juízo o valor da indenização para que o juiz ordene a transferência da posse, inclusive mediante ordem
de arrombamento e retirando os pertences do sujeito à força de lá para levar para outro local, e a administração pública é emitida na posse do bem, ok? Nossa, professor, mas isso é muito violento. Eu não sabia que era assim. Eu achava que a pessoa podia escolher. Não, não pode, tá? O decreto expropriatório tem força tal que a pessoa não tem opção de não querer desapropriar o seu bem. O que se pode é discutir o valor da indenização na justiça. Ok? Bom, o primeiro lugar é um decreto que se chama declaração expropriatória, onde o ente expropriante justifica a utilidade pública, a necessidade pública ou o interesse social na desapropriação. Essa declaração é feita pelo executivo, tá? O chefe do executivo vai assinar, e ela pode ser feita tanto na esfera municipal, estadual ou federal, ok? Bom, quem deve tomar as medidas necessárias para efetivar essa desapropriação é o próprio Poder Executivo, tá? Se o ente expropriado, não estou falando do ente expropriante, aquele que desapropria algo para se tornar dono, mas eu estou falando a pessoa expropriada for um ente público também, é necessário uma lei que autorize este processo, tá? Então não basta o decreto. Se a pessoa expropriada for particular, basta o decreto declarando a utilidade pública do bem, ou a necessidade pública ou interesse social. Se a pessoa expropriada for um ente público, outro ente público, é óbvio, né? Se o município pode expropriar o Estado, etc. E este ente público, ele pode adquirir essa propriedade mediante desapropriação apenas se houver lei autorizativa, quando a pessoa expropriada também é um ente público. É bom que se diga que não se pode alterar limites de estados e cidades, divisas de estados e limites de cidades com expropriação, viu, gente? Então você não pode querer expropriar um pedaço de terra que pertence a Fabriciano para aumentar a área de Patinga, não. Ok? Então, para esse fim não é permitido. O que você pode fazer, por exemplo, é expropriar um terreno estadual, do estado, dentro do território do município de Patinga. Tá? Assim que vai funcionar. Da mesma forma, o estado de Minas Gerais não pode querer expropriar um terreno do município de São Paulo. Impossível. Tá ok? Bom, tá coloridinho aqui para vocês conseguirem enxergar por partes. A declaração tem que conter o ente responsável pela desapropriação. É o município? É o Estado? É o Distrito Federal? É a União? Então tem que conter a declaração de necessidade ou utilidade pública ou interesse social do bem. A destinação que se pretende dar ao bem, ou seja, eu estou desapropriando por interesse público, interesse social. Mas eu quero fazer o que com esse terreno? Não que seja importante saber qual destinação para evitar ou não a desapropriação, mas isso é uma formalidade que tem que constar da declaração de desapropriação, que é um decreto expropriatório emitido pelo Poder Executivo daquele ente expropriante. Ok? O fundamento legal. Por que fundamento legal, professor? Não é óbvio que a lei de desapropriação, além da lei de desapropriação, se for a expropriação ou desapropriação de um bem público pertencente a outra unidade da federação, precisa-se de ter uma autorização legal. Então, esse número dessa lei vai ter que ser fornecido no decreto ou na declaração de desapropriação. E, por fim, os recursos orçamentários destinados à desapropriação. Eu disse antes que é necessário, para desapropriar-se determinado bem,
que haja recursos para que se o faça sem prejudicar a justa e prévia indenização e não ofendendo a lei de responsabilidade fiscal e nem a probidade administrativa. Tá certo? Bom, essa declaração, que contém tudo isso que estava acima aí, vai ter os seguintes efeitos. Letra A. Submete o bem à força expropriatória do Estado. Aí, Estado, não estou dizendo Estado de Minas Gerais. Estou dizendo a administração pública, o ente governante, tá? Bom, a partir da emissão do decreto ou da declaração de desapropriação, o bem será desapropriado e não há como evitar isso, a menos que o Estado perca os prazos que eu vou falar daqui a pouco que são necessários, certo? Então, é necessário que se entenda que nada é mais forte que a força expropriatória do Estado. Você só perde a oportunidade de receber, de desapropriar o bem, se você, de ter seu bem desapropriado, se o Estado desistir de desapropriar. Nem o judiciário pode evitar uma desapropriação se ela cumprir os requisitos legais. B. Fixar o estado do bem, ou seja, avaliar o bem. Quais são suas condições, seus melhoramentos, as benfeitorias que foram construídas nesse bem, para se determinar o valor da indenização justa. Ok? C. Conferir ao poder público o direito de entrar no bem, penetrar no bem, para verificar o bem, até mesmo para cumprir isso que estava no ponto anterior ali, que é estabelecer as condições do bem, ok? Então, além disso, de você ter que avaliar o bem, fixar o bem no decreto, e o decreto é que tem esse efeito, tá? Também o decreto dá autorização ao poder público de ingressar no bem para fazer as medições e avaliações necessárias. Exceto, a exceção é que as autoridades, para isso, têm que atuar com moderação e sem excesso ou abuso de poder. Como assim? Se eles podem entrar, como é com moderação e sem abuso de poder? Primeiro, não podem usar a força sem autorização policial. Então, se você não franquear, não permitir a entrada do poder público no seu bem que será desapropriado, você pode até resistir. Eles vão voltar com a ordem judicial. O que eles não podem é forçar a entrada sem essa ordem judicial. Ok? E não é porque tem uma ordem judicial que vão atuar com excesso ou abuso de poder, aloprando a sua família, né? Humilhando vocês, te prendendo num cômodo enquanto fazem a verificação, etc. Tá? E o decreto também tem o efeito de dar início ao prazo de caducidade. O que é caducidade? O povo chama de caducar, né? Mas a gente está se referindo ao Instituto da Decadência. Porque depois de expedido o decreto, o poder público tem um prazo para efetuar a desapropriação. E esse prazo é a única chance que a pessoa que está prestes a ser desapropriada do seu bem tem de que esse bem não seja imediatamente desapropriado. A caducidade que a gente falou no slide anterior ocorre depois de 5 anos, nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou seja, uma vez declarada no decreto expropriatório a necessidade ou utilidade pública, a partir do momento da publicação do decreto expropriatório, o poder público tem 5 anos para dar início à fase executória e efetivar a desapropriação. E 2 anos quando a motivação da desapropriação
for interesse social, certo? Se até 2 anos depois da publicação do decreto expropriatório não foi iniciada a fase de execução, caduca, certo? E essa caducidade, ou seja, decai o poder público do direito de realizar a expropriação mediante aquele decreto anteriormente expedido, ok? Bom, a administração, então, ela tem desde o último dia do prazo, que vai ser de 5 ou de 2, dependendo do caso, anos, para entrar com a ação exigindo que se inicie a fase executória. Todavia, vale lembrar que a decadência ou caducidade não extingue o poder de desapropriar aquele bem, tá? Este bem poderá ser desapropriado do futuro desde que a declaração de desapropriação ou decreto expropriatório seja renovado após 1 ano da data em que caducou a última declaração. Então vamos supor, motivo, necessidade pública. Saiu o decreto hoje, vamos colocar a data de hoje mesmo, 26/5/2020, tá? Beleza. Então, a partir de hoje começa a contar o prazo, que é de 5 anos, porque eu falei que o motivo é necessidade pública. No dia 26/5/2025, vai ter se encerrado o prazo. Ok? Beleza. Do dia que se encerrou o prazo, conta-se mais 1 ano, então o poder público só vai poder editar outra declaração de expropriação deste mesmo bem no dia 26/5/2026. 6 anos após, porque 5 anos levou para decair, e depois que decaiu, mais 1 ano antes de poder declarar a necessidade pública de novo, tá certo? E tentar desapropriar de novo. Tá? Então, vocês viram que a única forma de se evitar uma desapropriação, na verdade, é a própria incompetência do poder público que não deu seguimento à fase executória da desapropriação. A declaração de desapropriação ou decreto expropriatório, diga-se, não tem o condão, não tem o poder de transferir a posse do bem que será desapropriado para o poder público, tá? Significa apenas que o Estado decretou ou declarou que vai se apropriar do bem. Não é assim, eu tô afim, não, eu vou, ok? Cabe agora discussão apenas a respeito do valor da indenização, tá? Mas o ingresso no imóvel depende de ordem judicial, se não for franqueado ou permitido pelo dono do bem. Quando o dono do bem é bem orientado por um advogado, ele fala, não adianta você tentar impedir que eles entrem no bem, certo? Porque se você não impedir, se você impedir, eles vão voltar com ordem do juiz e a polícia, para garantir que a ordem seja cumprida. Se você não quer passar por isso, deixa o cara entrar, ele vai medir, vai anotar o que tem lá, vai avaliar e vai te oferecer um valor. Depois a gente discute sobre esse valor, mas não adianta proibir a entrada do sujeito, não, do fiscal lá do estado, do avaliador que veio avaliar o bem, não. Ok? Bom, com a expedição da declaração é que tem início a fase executória, que precisa ser efetivada, pelo menos dado andamento à mesma, em 5 anos. Ok? Se em 5 anos não se concluiu a administração, a desapropriação administrativa, ou não se ingressou com a ação de desapropriação na esfera judicial, vai caducar. Ok? Uma vez havendo acordo
entre o expropriante e o expropriado. Quem é o expropriante? Quem quer o bem para si. Expropriado é quem está perdendo o bem, né? Fizeram um acordo sobre o valor da indenização, sai rapidinho, vai transferir o dinheiro pro cara, né? Pagar o cara, e o bem será transferido imediatamente por ato de cartório, né? Ato notarial em cartório. Então, o registro de imóveis do bem vai ser transferido para a propriedade do Estado. Quando o poder público não souber quem é o proprietário do bem, tem que propor a demanda judicial, porque aí quem vai fiscalizar o valor vai ser o juiz. E o dinheiro vai ficar disponível para esse dono, tá? Judicialmente. Ok? Vai ficar depositado em juízo vinculado àquele processo. Aí, se o cara de repente chegou dos Estados Unidos, estava fora, e encontrou lá um ente público funcionando no seu bem, construir um prédio público lá, provavelmente esse bem foi desapropriado. O que eu vou fazer? Vou no judiciário procurar algum processo em que eu tenha sido citado por edital e vou verificar que tem lá um valor depositado em meu nome. Ah, professor, mas isso aí tá certo? Processar o cara e ele não ficar nem sabendo? Sim, tá certo. O cara mudou, sumiu e não deixou endereço, né? Não havendo acordo entre as partes, vai entrar na justiça, o Estado, o ente expropriante tem que entrar na justiça, obedecendo os artigos de 11 a 30 do Decreto-Lei 3365 de 41. O magistrado só pode decidir a respeito do valor da indenização. Ele não pode entrar no mérito se vai ou não desapropriar, porque vai. Se o Estado seguir com o plano e depositar o valor que o juiz decidir justo, vai ser desapropriado. Ok? A única hipótese de você cancelar uma desapropriação sem que o poder público desista dela é haver ilegalidade no decreto expropriatório, não seguir os requisitos determinados em lei. Aí, pela ilicitude do ato, anula-se. Porém, logo depois, inclusive, o poder público pode emitir um novo decreto corrigindo-se o erro e aí vai ser expropriado. Tá? Então, não é uma defesa que você vai ter sucesso com ela por muito tempo. Tá? Deixa eu só ver aqui onde que eu tô nesta aula. Quantos slides faltam? Faltam só 3, tá, gente? Nós vamos terminar na hora certa. Não precisam se preocupar. Ok? Voltando aqui. Se, depois que entrou na justiça, vai ter uma audiência de conciliação, o expropriante e o expropriado fizeram um acordo lá na justiça. O juiz vai só homologar o acordo e vai mandar para o cartório para transferir a propriedade para o poder público e o dinheiro vai ser depositado para a pessoa. Tá vendo? Não havendo acordo, o valor vai ser definido por sentença judicial. O juiz, no final do processo, vai definir, vai mandar avaliar, vai ver o que tinha no bem, vai definir se o valor que foi oferecido pela administração foi correto ou se é maior, né? E aí, a desapropriação, ela só se completa depois do pagamento. Enquanto não transferir o dinheiro da pessoa, o Estado não se considera dono do bem, exceto nos casos em que são transferidos para a pessoa títulos da dívida pública, mas também só vai transferir a propriedade depois da transferência dos títulos. Ok? Emissão provisória da posse, eu já até falei dela, o artigo 15 do Decreto-Lei 3365 abre a possibilidade do Poder Judiciário autorizar a entrada do poder público, do ente expropriante, representado por seus agentes, é óbvio, no bem, lá no início da lide. Mas isso só será possível se for verificada a urgência, ou seja, precisa entrar do jeito que está, agora, rápido, e for depositado em juízo o valor fixado pelo ente expropriante após a avaliação, de acordo com critérios estabelecidos na própria lei. Ok? E esse depósito vai ficar à disposição do proprietário. Ou seja, eu posso ser retirado no início da posse do imóvel? Sim. Mediante, primeiro, urgência. Segundo, depósito do valor que o poder público considera correto através da avaliação
com critérios estabelecidos na lei. Lógico que mesmo eu recebendo esse valor inicial e o Estado já recebendo a posse do bem, o complemento da indenização ainda pode ser discutido em juízo. Se for maior, eu vou ter direito ao valor maior posteriormente, tá? Eles vão ter que pagar a diferença. Certinho? E a indenização? Primeiro, é um direito protegido pela Constituição. Não existe no Brasil possibilidade do confisco de bens, tá? A indenização precisa ser prévia, justa e em dinheiro, tá? O cálculo vai levar em consideração, segundo aspectos que a própria lei e a Constituição determinam, o valor do bem, incluindo benfeitorias que já existiam no imóvel antes do decreto expropriatório, tá? Então, a partir do momento do decreto expropriatório, é bom que a pessoa expropriada pare de realizar benfeitorias no imóvel, porque o valor a ser depositado é das benfeitorias que existiam antes, tá? Considerar-se-á, para estabelecer o valor da indenização, o valor dos lucros cessantes e dos danos emergentes. Vamos supor que a parte expropriada tenha um prejuízo pela desapropriação daquele bem, tá? As operações de uma empresa ou de determinado agronegócio fiquem paradas por determinado tempo, porque vai estar sendo feita uma mudança. Esses danos têm que ser incluídos na indenização. Danos emergentes, danos emergentes são isso, os prejuízos da pessoa. E lucro cessante? É o que a pessoa deixa de lucrar. Imaginem que fosse um bem que rendesse uma renda para a pessoa. Frutos, né? Aluguéis, frutos naturais, colheitas, tem uma mina de carvão lá que ele retira carvão e etc. Ok? Imaginem que esse bem gere ganhos para essa pessoa. E uma vez interrompidos esses ganhos, pelo tempo que foram interrompidos, vai ser necessário incluir esses ganhos na indenização. Tá certo? Além disso, o valor da indenização vai ter que incluir juros, né, do período em que a pessoa foi retirada da posse do imóvel até o momento em que ela... retirada da posse ela só vai ser depois que receber. Do momento da avaliação até o momento do pagamento, porque se o valor foi fixado lá atrás e já se sabia o valor correto lá atrás, por que não pagou imediatamente? Então, vai haver juros e correção monetária, tá? Honorários advocatícios que sejam necessários pagar caso o expropriado seja vitorioso numa ação judicial. Observem que a vitória do expropriado na ação judicial vai significar para ele uma indenização maior e não evitar a desapropriação do bem, porque a gente já falou que isso não se discute. Uma vez que haja interesse social, necessidade ou utilidade pública e foi emitido um decreto expropriatório, a desapropriação vai acontecer. Então, somente o valor da indenização vai ser discutido. E se o dono do bem, tiver razão e a indenização foi maior do que ofereceu o Estado, o advogado dessa pessoa que discutiu em juízo vai ganhar um prêmio que se chama honorários de sucumbência, tá? E a pessoa que perdeu a causa paga para o advogado da parte que ganhou. Isso não é o honorário que a pessoa contratou com seu advogado, não. Isso entra nas despesas que a pessoa teve, tá? Com advogados, inclusive, tá? E essas despesas somam-se ao desmonte e transporte de mecanismos instalados e em funcionamento, certo? Então, tudo isto vai ser incluído na indenização.
Então não é só o valor do bem, é todas as despesas decorrentes da disputa pelo bem, se o expropriado for vencedor no processo judicial. Por quê? Se eu queria 5 milhões por um bem que vale 2 e o Estado me ofereceu 2, eu vou perder a ação, certo? E aí quem vai ter que pagar a custa sou eu, quem vai ter que pagar o honorário de sucumbência sou eu, tá? Então é muito importante que a pessoa não tenha interesses obscuros, gananciosos de querer lucrar mais do que o correto pelo seu bem. Certinho? Bom, meus queridos, os slides que eu tinha aqui para passar para vocês foram esses. Certinho? Infelizmente, hoje só tivemos um número pequeno de 5 aqui conosco, mas a presença de vocês foi muito agradável, mas eu gostaria que vocês fizessem perguntas agora, né? Dúvidas. Temos 5 minutos ainda para responder. Quem quiser, habilita seu microfone aí para fazer perguntas. Entenderam tudo que eu falei? Responde no chat. Vocês perceberam que não é tão difícil de aprender sobre desapropriação, né? É algo fácil de entender, né? O processo nem sempre é tão simples assim. A avaliação do bem pode gerar um processo demoradíssimo. Entretanto, entender o porquê e como as coisas se desenrolam não é tão difícil. E a utilidade também de se saber o porquê de se desapropriar determinados bens. Tá certo? Se vocês não têm dúvidas, eu desejo a vocês uma ótima noite e a gente se encontra daqui a uma semana, se Deus quiser. Eu vou interromper a gravação agora, mas até as 22h05 estou às ordens de vocês se alguém tiver alguma dúvida.